Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Todos na terra buscam encontrar a paz, encontrar alegria, encontrar amor, encontrar a prosperidade. Para poder encontrar a sua felicidade, cada um busca de alguma forma desenvolver, crescer, aprender. Mas há fases em que o espírito na terra, ele encontra ele mesmo, encontra a sua imagem refletida em sua vida. E vendo a si mesmo, ele tem muita dúvida do que tem que fazer. Ele tem dúvida de como se mover, como pensar. Ele tem dúvida onde estão os erros. Ele tem dúvida o que ele precisa mudar, melhorar. Quando o espírito olha a si mesmo, na maioria das vezes ele não se vê. Ele vê os outros, ele vê as outras pessoas, ele vê as outras coisas, mas ele não se vê. Demora um tempo para o espírito se enxergar. Muitos que desencarnam levam-se meses, anos, até se reconhecerem. Não entendem ainda que mudaram a forma física, mudaram o lugar onde moram, mudaram o estado vibracional, mudaram os pensamentos, mudaram os sentimentos. Aos que estão encarnados, enquanto o espírito não consegue se enxergar, ele não consegue mudar. Ele não consegue transformar coisas simples, alcançar coisas simples, que num estado natural de equilíbrio, ele alcança. O espírito vai criando uma barreira mental. Ele vai criando uma barreira fluídica. Ele vai trabalhando uma densidade de energia que vai criando como uma névoa em volta dele. Da mesma forma que a névoa impede os raios solares de chegarem ao encontro do solo, da terra, essas mesmas névoas que ficam em torno dos espíritos dificultam a luz de Deus ou as esferas maiores de se comunicarem. O espírito tem dificuldade de ouvir, tem dificuldade de entender, tem dificuldade de ouvir. Muitos deles criam dentro da sua própria memória um filme que fica repetidamente passando a mesma coisa. Espíritos não conseguem sair daquele elo vicioso em que entraram. Ficam rodando, ficam se alimentando da mesma energia. E por mais que os outros envoltam queiram lhe mostrar um caminho diferente, a mente não consegue se desvencilhar. Ela está presa. Ela criou um caminho dentro da sua mente. E ela não consegue sozinha sair desse caminho. Para tu poder entender um pouco, imagine você caminhando na terra, em círculo, e caminha tanto no mesmo lugar, que essa terra vai afundando, de tanto se pisotear nela, até o ponto que tu estás já abaixo do próprio solo, e não consegue sair, não consegue ir para um lado, não consegue ir por outro, porque já criou um vínculo forte mental. Quando você está dessa forma, o espírito não consegue se ver. E não se vendo, ele não consegue encontrar os seus erros ou as dificuldades que estão limitando o seu pensamento. Ele vai afundando, ele vai perdendo energia, ele vai se desgastando mais. Aí a necessidade, então, de usar outros elementos
que vão ajudá-lo a tirar de onde ele entrou, de um lugar escuro, preso, apertado, que não consegue encontrar respostas, que não consegue encontrar outros caminhos melhores. Quando você está dessa forma, a mente bloqueando a si mesmo, dificilmente consegue encontrar maneiras diferentes de agir. Um exemplo para entender. Aquele que está precisando de trabalho, quando está numa situação ruim, ele perde a sua estima. Não tem mais estima por si mesmo, estima por suas coisas, estima pela sua casa, estima pelos outros. Ele não consegue se doar, tamanha condição de perda de energia que ele tem. Por perder toda essa energia, ele vai deixando várias coisas ou vários trabalhos da vida para trás. Deixa de cuidar dos cabelos, deixa de cuidar da barba, deixa de cuidar das unhas, deixa de cuidar dos lábios, deixa de cuidar da aparência e vai perdendo essa energia e essa vitalidade. Espíritos que já estão em condições ruins, sabendo da energia desse está se esvaindo, se aproximam dele e começam também a se alimentar da pouca energia que ele emana. Espíritos que estão em situações mais difíceis, mas que recebem essa boa energia emanada como um alimento. Vão 1, 2, 3, 4, 10 espíritos muitas vezes caminhando junto, muito próximos vibracionalmente, totalmente ligados mentalmente, conectados por uma energia invisível aos olhos materiais, mas totalmente material aos olhos espirituais. Quando é passado os banhos para se fazer, quando tu acha que é apenas cansaço físico, é para justamente essa energia trabalhar esses fluidos, esses elos mentais e essas ligações, conexões que estão feitas entre esses espíritos. As ervas, pela propriedade que elas trazem da natureza, elas dissolvem, como dissolve o ácido na terra, alguns elementos mais materializados. Vai dissolvendo esses elos fluídicos, vai dissolvendo esses elos mentais, vai soltando essas conexões, para que o espírito, liberto desses que estão ao seu lado, consiga se refazer da sua própria energia. Aos que estão se desconectando deles, nós também cuidamos. Nós vamos encaminhando-os para lugares onde eles possam se recuperar. De cada 10 que nós encaminhamos, muitas vezes, apenas um consegue estar pronto para tomar um outro tipo de atitude e poder também se refazer. Os demais não. Os demais vão procurar uma outra pessoa que esteja em condição verossemelhante para continuar ainda esse processo de vampirismo. Quando é esse que está querendo trabalhar, tenta fugir ou quebrar essa energia ruim que o envolve, ele tem um esforço íntimo muito grande. Quando ele passa num trabalho espiritual, numa sessão espírita, num trabalho de orientação, e recebe algumas informações, como por exemplo, fazer uma oração, trabalhar o seu pensamento, ele sente um peso muito grande de fazer isso. É como se ele estivesse nadando, mas num rio onde as águas são muito densas, como se estivesse numa areia movediça. Apenas uma prece, conectar pensamentos, volver os seus olhos ao mais alto, buscar a presença de nosso Senhor, para que a sua alma alcance paz. Mas quando ele começa a rezar, as palavras somem da sua mente. Ele não consegue conectar frases simples. Ele começa, perde o caminho
e recomeça de novo. Ele recomeça, perde o caminho e novamente recomeça de novo. Em alguns casos são orientados a eles que peguem a oração por escrito, ou que deixem um aparelho para ouvir, até que a sua mente consiga, auxiliada por esses objetos, por esses aparelhos, criar novamente um caminho mental que lhe ajude a trazer de dentro todo o conhecimento espiritual que ele tem, para se conectar apenas com uma prece simples, às energias daquele que pode lhe ajudar. Quando a mente desse está muito confusa, é passado para ele acender uma vela. Ele não consegue lembrar da vela. Ele não consegue saber nem onde deixou a vela. Quando começa a acender a vela, o fósforo, o fogo, ou qualquer outra coisa que ele use como acendedor, ele se queima. Ele não consegue acender, ele derruba a vela. E mal sabe ele que a sua energia de desequilíbrio é como um rio agitado. Esta agitação, pela própria vibração que ele emana, derruba tudo ao seu redor. A água cai, o copo quebra, a vela não consegue se firmar no lugar. E aos olhos materiais, nada se vê. Apenas uma pessoa, em alguns casos trêmulas, em outros não, mas com uma energia extremamente agitada. Daí a necessidade de se usar o banho para acalmar, para harmonizar essas ondas magnéticas, para ajudar o espírito a encontrar o seu ponto de equilíbrio e assim dar continuidade a um trabalho que foi passado com muito amor. A esse mesmo que quer encontrar o seu trabalho, dissemos para deixar os documentos no lugar da oração, porque os seus documentos trazem a tua energia. Se tu está triste, toda essa tristeza tu coloca nesse documento que tu carrega. Então, quando tu entrega a ele alguém que se coloca como empregador e avaliando todas as outras pessoas, ela sente um peso grande com os teus documentos, com o teu nome, com a tua energia. Ela fica com dúvida e vai ver o retrato de quem está lá. Um retrato muitas vezes tirado no momento de tristeza ou de preocupação. Fotos muitas vezes com o rosto fechado, bravio, tenso. Pessoas que não se preocupam que a energia dela vai responder por grande parte do caminho que ela vai desenvolver na Terra. Aquele documento carregado, quando é colocado no altar da casa, os espíritos vão limpar, vão retirar essa energia densa que está lá, vão imantar de fluidos, vão colocar muitas vezes um fitilho dentro, como um elo de conexão às vibrações mais elevadas que tu pode carregar. Quando outros pegarem o teu documento, não sentirão uma energia de tristeza, não sentirão medo, não sentirão desespero, mas vão sentir uma alegria, um amor e uma vibração que fará com que isso te ajude àquela seleção tão buscada por vós. Quando dissemos, olha exatamente o que tu quer, escreva o teu pedido. Quando dissemos, mentalize o que tu quer alcançar, é porque na hora que tu pensa, nós buscamos os pensamentos dos outros que também procuram por ti. E não pense vocês que as mentes não se conversam, elas não interagem entre elas, mas elas buscam caminhos, como os aparelhos elétricos também buscam caminho para se comunicar entre eles. E nós vamos criando essas teias fluídicas, essas correntes de comunicação, para que vocês possam se encontrar. E assim abramos as portas do trabalho e da vida para desenvolver aquilo que vocês precisam. A primeira forma de trabalhar é buscar os espíritos compromissados. Quando tu bate muito numa porta e essa porta não se abre para vós,
é porque lá tem outros espíritos compromissados com outras pessoas. Não perca a fé. Mentalize o que tu quer. Entregue-se na vontade de Deus para que Ele te envolva e Ele te direcione ao lugar onde você tem que estar. Vamos então te direcionando passo a passo, casa a casa, lugar a lugar, para que tu possas ser dirigido ou instruído ao lugar onde outros espíritos reencarnaram para poder junto contigo trabalhar. Espíritos que serão produtivos no amor, na alegria, na fé, e que juntos desenvolverão um bem comum para ajudar outros que também dependerão de vós. É assim que o trabalho acontece. Tirando essa nuvem ruim, esses medos, essas vibrações, fazendo as orações, conforme se orienta a fazer, vai dissipando essa energia ruim, vai tirando essa nuvem negra pesada que muitos sentem, vai trazendo força novamente para vencer passos que parecem ser simples, mas muitas vezes muito pesados, e que somente com muita persistência, com muito amor, com muita verdade, é capaz de conquistar. Quando tu estás sozinho, o peso é grande. Mas quando tu pede ajuda, e os Espíritos se unem para lhe ajudar, aí muitos então vêm lhe socorrer. Muitos vêm ao seu encontro. E pedimos apenas, aprenda tudo o que é ensinado. Compartilhe todo o amor que possa ter. Ajude todos que tu puder ajudar. Multiplique o bem que tu recebe. Transforme não só a tua vida, mas a vida de todos aqueles que passarão ao teu caminho. Assim essa luz, que alimenta a tua alma e o teu espírito, aumentará cada vez mais. Assim nunca mais terás sombras em tua vida. Assim tu conseguirás se destacar e aparecer e ser visto por todos os olhos à sua volta. Mentalize os ensinamentos de Jesus. Mentalize o que é ensinado a te fazer. Nunca acredite que o bem é maior do que a tua fé. Nunca acredite que algo é impossível de ser feito. Nunca acredite que tu estás sozinho. E nunca pense em desistir. Aqueles que desistiram se arrependeram amargamente, porque depois, quando voltaram ao nosso lado, viram que faltava sempre muito pouco para alcançar o que eles precisavam. Persista, persista, persista. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.